Estamos em Londres e agora nós vamos diretamente para São Paulo com essa grande médica infectologista Melissa Palmieri. Doutora Melissa é médica especialista em vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde. Ela faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo e é membro do Departamento de Infectologia Pediátrica e Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ela atua ainda na vigilância epidemiológica do município de São Paulo e o assunto da nossa entrevista com ela é exatamente esse momento em que estamos vivendo, essa expectativa pelas vacinas que estão sendo produzidas aí pelo mundo. Doutora, muito obrigada pela sua participação no programa, seja muito bem-vinda ao canal Saúde, muito boa noite. Carla, muito boa noite, muito obrigada por essa abertura no seu programa Canal Saúde, na Rede Meio Norte, e falar de um assunto tão importante para nós brasileiros. Uma honra estar aqui falando com vocês e com seus telespectadores. Ainda há pouco eu tive uma entrevista aqui com seu amigo, Dr. Ricardo Petraco, lá direto de Londres, e a gente falou um pouquinho sobre as pesquisas, ele falou um pouquinho para a gente sobre a vacina, inclusive lá a vacina já há 2 semanas já começou a ser distribuída, mas eu queria começar falando em relação aos brasileiros, né? Por que demora tanto, por que está demorando tanto essa vacina para a Covid? Bom, demorando para chegar no Brasil agora, né? Pois é. Porque nós nunca tivemos na história das vacinas uma agilidade aí desde saber quem que era o vírus que estava ocasionando a pandemia, o desenvolvimento das vacinas, ou seja, utilizar algumas plataformas de vacinas já conhecidas e colocar esse material que era necessário do vírus para poder desenvolver as vacinas, ou até utilizar plataformas que já estavam sendo estudadas, utilizadas em pequenos surtos, por exemplo, para contenção do surto na África de Ebola, utilizaram a plataforma de vetor viral e acabaram trazendo para a produção da vacina de Oxford, junto com a Fiocruz. Aqui existe a parceria no Brasil. E temos também plataformas inéditas, que é o que todo mundo está escutando, o que o meu colega, o Dr. Ricardo, contou, há 2 semanas implementado ali já a aprovação, que a gente diz... É uma aprovação emergencial, mas que já está efetivamente acontecendo na Inglaterra, Estados Unidos e está acontecendo em outros países, enfim. No Brasil, a questão ela bate na questão regulatória, né? Então, primeiro ponto, a gente tem que entender quais as vacinas que teriam chances maiores, né, para termos. Então, basicamente, seria essa da Pfizer, a da Fiocruz junto com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, e nós temos a do laboratório Butantan em parceria com a Sinovac, que é a Coronavac. Temos também mais para frente a vacina Janssen, e enfim, essas são as que têm mais chance aí de surgir no Brasil. Acontece que os laboratórios, eles têm que submeter essa fase 3, que são os estudos, os últimos que acontecem para que você submeta os dados de segurança e eficácia para dizer, olha, é uma vacina segura e ela dá uma proteção, e o percentual de proteção. E até este momento, nós não tivemos submissão alguma de nenhum desses laboratórios para a autorização emergencial ou autorização que a gente fala do produto mesmo, que são as que nós usualmente utilizamos. E o que temos de informação? Na coletiva de imprensa, hoje foi ratificado, foi afirmado que a Coronavac vai ser apresentado os dados finais da fase 3 no dia 23 de dezembro. Aí a agência regulatória nossa, Anvisa, ela tem 10 dias para dar um parecer se ela aprova ou não aprova. Já as outras estão fazendo submissões em andamento, a da Pfizer, a da Oxford, estão mandando pedaços desse dossiê para fazer até o momento deles decidirem, agora eu vou submeter emergencial ou total. Então, estamos de verdade
sem nenhuma vacina solicitado essa autorização. Doutora, sempre que é lançada uma vacina no calendário, né, tem algumas recomendações. Como é que está esse planejamento? É por grupos de risco? Os idosos receberão as doses primeiros, depois as crianças? Como é que vai funcionar esse calendário das vacinas, hein? Carla, é muito importante que todos os brasileiros tenham conhecimento que tanto no programa nacional, né, e até alguns estados estão desenhando, São Paulo desenhou, e pegando também o gancho de países do exterior. Então, todos eles vão priorizar a vacinação dos grupos de maior risco. E neste momento nós temos que priorizar os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente atendendo esses casos. Nós temos também que priorizar aqueles que estão morrendo e fazendo o que a gente diz pressão no sistema de saúde, que é utilizando nossas UTIs, os nossos serviços que são os mais velhos. Nós temos visto aí que os casos têm aumentado e, infelizmente, o que temos para este momento é manter as medidas que todos conhecemos para prevenir o alastramento desse vírus enquanto essas vacinas não chegam. Agora, uma questão importante que você falou é com relação às crianças. Essa vacina, nesses estudos de fase 3, não estão apresentando e não foi traçado para fazer em criança. Primeiro, porque estavam estudando realmente os grupos de maior risco. Segundo, que eles vão fazer isso em outros estudos. Alguns laboratórios já estão expandindo acima de 12 anos. Ontem mesmo, o secretário de Saúde falou em entrevista que a vacina da Coronavac na China já estão estudando em crianças e grávidas. Então, isso é importante no horizonte. No agora, nos próximos meses, não vamos ter, mas no futuro teremos dados. Agora, criança, embora tenha um fator de transmissão, ela pode estar levando o vírus para casa, ela é menos sintomática e ela tem menor gravidade. Então, é por isso que ela não vai ser foco de vacinação. Entendi. Eu conversei, eu não sei se a senhora estava ouvindo ou assistindo o programa, quando eu estava entrevistando o doutor Ricardo, porque recebi muitas mensagens, continuo recebendo mensagens aqui dos nossos telespectadores falando em relação ao medo, né? Porque muitas pessoas realmente estão com medo de tomar a vacina. E a gente tem ouvido muito, por exemplo, conversando com uma pessoa aqui, conversando com outra ali, eu já tive Covid, eu tenho medo de tomar essa vacina e aí acontecer alguma coisa. E eu queria muito que a senhora falasse em relação a isso, até mesmo para que a gente pudesse, que as pessoas pudessem entender o quanto que essa vacina ela é importante, né? Então, assim, o quanto que essa vacina ela é eficaz. Se não fosse, ela não estaria aí tantos estudos, né? Então a gente precisa ter essa consciência realmente. E é como a senhora mesmo falou, existem as crianças, por exemplo, que não vão tomar a vacina exatamente por causa dessas pesquisas que foram feitas, né? Então a população ela não precisa ficar aterrorizada, amedrontada. Na verdade, assim, o que é que a gente precisa fazer nesse real momento e o que eu aproveito também a sua entrevista aqui comigo, aos nossos telespectadores, é chamar a atenção das pessoas que nós ainda estamos enfrentando a pandemia. A pandemia não passou, está aí o surgimento da vacina, mas aqui no nosso país a vacina ainda não chegou. Estamos aí já entrando no ano novo e aí tem muitas pessoas que estão se programando para viajar, para isso e para aquilo. E a gente precisa atentar as pessoas que nós ainda estamos enfrentando esse vírus, que é um vírus que tem tirado a vida de muitas pessoas, hein? Muito bem colocado, Carla. Primeiro ponto para quem está nos assistindo, as vacinas, elas são seguras. E uma das principais formas que eu posso traduzir, eu acredito tanto em tudo que eu estou estudando e lendo, é que assim que chegar uma vacina, eu sou profissional de saúde, eu vou postar eu tomando a vacina, assim como muitos colegas, como o doutor Ricardo tomou. Eu tenho um colega nos Estados Unidos, que ele é diretor de um hospital lá em Miami, ele é da minha turma da faculdade, ele postou hoje, eu deixei até nas minhas redes sociais, mostrando que nós, profissionais de saúde, estamos
nós acreditamos na ciência, estamos vendo os dados que nos traduz segurança dessas vacinas que vão ser liberadas. Em sendo liberadas, temos sim um órgão que a gente fala que ele é apartidário, ele é um órgão técnico que é a Anvisa, que vai estar avaliando esses estudos e vão confirmar a segurança. Agora, o que é importante quando a gente fala de segurança de vacinas? A gente sabe que vacinar, aí não vou falar não só as de Covid, nós temos reações adversas, que são as locais, no local da aplicação fica vermelho, duro, dolorido, às vezes você não consegue levantar o braço, ou você tem reações adversas sistêmicas, febre, calafrio, dor muscular, dor articular, dor de cabeça, e que usualmente são autolimitadas. Então, vai durar 48, 72 horas depois da vacina, e muitos desses estudos da vacina de Oxford, da vacina da Pfizer, apresentaram isso. E isso pode acontecer, e isso é muito normal. Então, assim, são vacinas que podem desenvolver uma reação adversa, que é usual do produto, mas isso não põe em credibilidade a segurança do produto. São seguras e trarão um percentual de proteção. Agora, com relação à questão que você muito bem colocou, continuamos na pandemia. A gente nem fala, acabei de sair de uma live com o professor Gonçalo Vecina, que é um sanitarista, e vários epidemiologistas, a gente nem fala que é segunda onda. O Brasil, ele começou, deu uma descida e continua. A questão é que o comportamento, nós estamos cansados, e o comportamento, principalmente dos jovens, que não tem aquele horizonte de falar, eu não vou ligar para o vírus, porque o vírus não vai me matar. Só que são esses jovens que estão levando, infelizmente, à morte das pessoas mais velhas que eles convivem. Então, a gente chama para essa responsabilidade social de que tudo que eu fizer no meu comportamento vai refletir na vida do outro. Isso é viver em sociedade. E vacinar está nesse contexto. Quando as vacinas vierem para os grupos destinados, é muito importante que toda a população tenha uma adesão para que nós consigamos nos livrar do vírus. É lógico que eu quero ser muito realista, tá, Carla? Não vai ser, assim, que vai falar, chegou a vacina, eu tenho até medo dessa questão, quando a vacina pisar ela já está aqui no Brasil, mas pisar não, quando for ser feita, né, nas pessoas, que as pessoas vão, vou na festa, vou me encontrar, E existem algumas nuances aí com relação à proteção de cada uma, às vezes ela não vai proteger 90%, ela vai estar 80%, então a gente ainda vai, no ano de 2021, ter que manter um comportamento com cautela. A gente vai ainda ter que continuar utilizando máscara, álcool gel, distanciamento, é lógico, vai ser gradativo. Eu vislumbro mais para frente, mas mais para frente, em 2021, a gente começar, se a população tiver uma adesão da vacinação, ter resultados positivos, sim. É uma estratégia. Eu sou esperançosa, otimista por natureza. Por natureza. Com responsabilidade. Eu não poderia falar, a vacina vai chegar, vai estar tudo liberado. Não é assim mesmo, porque não vai ter quantitativo para todo mundo, não vai vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem que ter cautela. Mas é importante que todos se vacinem, né, doutora? Sem dúvida, é uma responsabilidade social, porque vacinar, né, Carla? Além de eu me proteger, eu tomando a vacina vou me proteger, eu protejo você, porque eu não vou estar passando o agente infeccioso para você. Então, eu digo que é uma responsabilidade social, porque eu pego um exemplo, tem pessoa que é louca, né? Então, ela escuta alguém falar, larga esse remédio que você está tomando. Não vou tomar. Não, tem pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão grave e ela toma um antidepressivo. Aí ela escuta uma amiga, imagina, isso é um problema espiritual, larga esse remédio. Eu penso assim, se ela largar, infelizmente ela vai fazer um dano para ela e, lógico, para a família dela que convive, se ela viver sozinha, enfim. Mas é um dano individual. Agora, com vacina é diferente, porque se eu não tomar, eu estou efetivamente prejudicando outra pessoa. Então, eu acho que é essa conscientização que nós temos que ter para viver em sociedade. Se eu quero uma sociedade saudável,
eu preciso inserir nesse contexto a vacinação na minha vida. E digo mais, Carla, eu vejo tanta gente já pedindo vacina de Covid e que está com o calendário vacinal completamente atrasado. Então, um alerta que eu queria falar para vocês, enquanto essa vacina não chega, vai atualizando a carteira de vacinação, tanto dos seus filhos, dos adolescentes, como as suas próprias carteirinhas. Doutora, já que a gente está falando de vacina, para fechar essa nossa entrevista aqui, deixa eu aproveitar também, vamos falar da vacina gripal. Quem teve Covid, que está tendo muito caso de pessoas que já tiveram a Covid, mas que estão adoecendo, que estão gripando. É interessante, não só as pessoas que já tiveram Covid, mas quem ainda não teve a doença também, se vacinar agora da doença da gripe? Olha, a circulação do vírus da gripe, especialmente na região norte, é muito interessante, Carla, que pergunta fantástica. Ela começa uma maior circulação já final de dezembro, início de janeiro, e infelizmente a nova cepa só chega em território brasileiro lá para março, abril, né? Então, o pessoal que reside na região norte tem essa desvantagem, porque não consegue chegar uma vacina antes para vocês. Mas, o que acontece? Nós ainda, eu não sei se ainda existe um quantitativo ainda de doses, mas quem não se vacinou, sempre é momento de se vacinar. Só que a vacina de gripe, nesse ano de 2020, ela expira, a validade dela acaba no final deste ano. Então, assim, vale a pena essa chamada, se a pessoa não tomou a vacina de gripe e tiver disponibilidade de fazer, seja no serviço público, por ser do grupo que tem gratuidade, ou seja no serviço privado, por ser uma pessoa que pode pagar pela vacina, vale a pena fazer, principalmente porque o vírus da gripe, ele é um vírus não tão bonzinho. Primeiro, existe morte por gripe, as pessoas subestimam esse vírus, então existe sim. E segundo, ele adora se associar com outros agentes infecciosos, vou dar um exemplo, uma bactéria que é o pneumococo, e causar pneumonias, meningites, por quê? Porque ele dá uma deficiência no sistema de defesa, e aí o sistema tá bobinho, aparece uma bactéria que faz amizade com o vírus e ocasiona. Então, assim, a questão de vacinação, muito bem lembrada por você, tem que ser atualizada e é de extrema importância essa situação de atualizar, porque nós estamos vendo baixíssimas coberturas de vacinação. Enquanto a gente não tem vacina para um vírus, né, no Brasil, que é o vírus da Covid, nós temos vacina para outros agentes, que é do sarampo, nós temos vacina para difteria, que teve uma menina de 5 anos que morreu no Peru em outubro. Então, imagina se essa bactéria chega no nosso país. Temos vacina para criança da poliomielite, a gente não pode deixar a polio voltar no nosso país, que causa paralisia infantil. Então, é um alerta, é um apelo que eu faço para quem está nos assistindo, para que atualize suas vacinas, não importa a faixa etária. É importante a gente estar sempre atualizando as vacinas, né? Doutora, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Obrigada pela sua participação no programa, tá certo? Muito obrigada, Carla. Feliz Natal para você, para toda a sua equipe e todos que estão nos assistindo com muita consciência, como você falou. É o momento agora da gente ficar no nosso núcleo familiar fechadinho, para depois, quando der, nós podermos fazer os natais como nós sempre tivemos nos anos anteriores. Muito obrigada e um feliz ano novo. E nós temos esperança com esse ano novo que chega. Amém.